Tá? Então, exemplo 2.1, pressões parciais e umidade relativa. Ok? Bom, seja uma amostra de ar úmido que está a pressão atmosférica de 1 atmosfera, 101,325 kPa, com temperatura de 33 graus Celsius e umidade relativa de 50%. Considere que esta é a condição 1. Determine, letra A, pressão parcial do vapor de água em kPa, B, pressão parcial do ar seco em kPa, C, pressão parcial do vapor de água na condição de saturação, D, pressão parcial do ar seco na condição de saturação em kPa, e E, a razão de mistura em kg de vapor por kg de ar seco. Letra E. Se a temperatura baixar 5 graus Celsius, qual será a nova umidade relativa? Considere que esta é a condição 2. Considere que o processo é isobárico, pressão constante, da mistura. G. Com a nova situação, qual será a nova razão de mistura? H. Faça o gráfico da temperatura em função do volume específico do vapor de água, mostrando as duas situações. Bom, letra A. Determine a pressão parcial do vapor de água em kPa. Bom, então, no caso, foi dado que a umidade relativa é de 50%, tá? E a temperatura é de 33 graus Celsius. Okay? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá na tabela do vapor da água, tá? A temperatura de 33 graus Celsius e ver qual é a pressão de saturação. Tá? Essa tabela tem na apostila, tá? Eu coloquei a tabela na apostila, a pressão de saturação vale 5,034 kPa. Tá? Vou mandar esse material hoje, vou ver se eu mando tudo hoje para vocês, tanto as aulas como a apostila também. Então, a umidade relativa é a pressão do vapor na condição 1 sobre a pressão desse vapor na condição de saturação para a condição 1. Tá? Então, a gente substitui aqui os valores nessa equação. Então, meio é igual à pressão do vapor sobre a pressão de saturação, que é de 5,034 kPa. Então, a pressão do vapor vai valer 2,517 kPa. Essa é a pressão do vapor na condição 1, do vapor de água, pressão parcial. Bom, B. Determine a pressão parcial do ar seco. A pressão parcial do ar seco mais a pressão do vapor é igual à pressão da mistura. Tá? A mistura está a 101,325 kPa. A pressão do vapor vale 2,517, então a pressão do ar seco na condição 1 vale 98,808 kPa. Tá? Então essa é a questão da condição 1. Beleza? Letra C. A pressão parcial do vapor de água na condição de saturação em kPa. Tá? A pressão parcial do vapor de água na condição de saturação é o próprio valor da pressão do vapor na condição de saturação, que é de 5,034 kPa, que é o vapor, que é o valor tabelado. Tá? Vocês vão olhar lá na tabela, que para essa temperatura vai estar esse valor aí. Tá? Bom, na letra D, a pressão parcial do ar seco na condição de saturação. Tá? Então, ó, se a mistura ainda tiver tudo a pressão, mesma pressão de uma atmosfera, ou seja, 101,325 kPa, a pressão do ar seco na condição de saturação seria de 96,291 kPa. Tá? Para que a pressão da mistura se mantenha constante nessa condição aí também. Tá? Porque é isso que diz a questão da umidade relativa. A pressão da mistura tem que ser a mesma, a pressão e a temperatura. Então, é a pressão de uma atmosfera e temperatura de 33 graus Celsius. Então, ó, eu coloquei esse gráfico, na apostila não tem esse gráfico, tem o que mais para frente. Tá? Então, aqui é a condição 1.
Essa aqui é a pressão do vapor de 2,517 kPa. Para a mesma temperatura, nós temos a pressão de saturação do vapor aqui, ó, 5,034 kPa. Tá? Percebam que aqui a pressão do ar seco vale 98,808 kPa e na condição de saturação a pressão do ar seco vale 96,291 kPa, para que a pressão da mistura no ponto 1 e a pressão da mistura nessa condição de saturação seja de 101,325 kPa. Tudo bem? É isso que fala o conceito de umidade relativa. É para a mesma temperatura e para a mesma pressão de mistura. Tá? Então, tranquilo aí, né? Bom, letra E. Determine a razão de mistura em quilo de vapor por quilo de ar seco. Tá? Então, como nós não temos as massas, só as pressões parciais, nós vamos usar essa fórmula, tá? que a gente vai ter condições de resolver. Então, substituindo os valores das pressões parciais na condição 1, tá? Esse resultado dessa razão de mistura vai dar 0,015845 kg de vapor por quilo de ar seco. Tá? Essa razão de mistura não é número, não é porcentagem, tá? É um número decimal desse jeito mesmo, quilo de vapor por quilo de ar seco. Ok? Bom, letra F. Se a temperatura baixar 5 graus Celsius, qual será a nova umidade relativa? Considere que esta é a condição 2. Considere que o processo é isobárico, ou seja, ocorre a pressão constante. Quem? A pressão do ar úmido. Né? Então, ó, a pressão do vapor 2 vai ser igual à pressão do vapor 1, que vai ser igual a 2,517 kPa. E a pressão do ar seco continuará a mesma. A pressão do ar 2 é igual à pressão do ar 1 na condição 1, que é de 98,808 kPa. Vocês vão ver por quê. Tá? Só um momentinho. Já eu comento. Ó, na nova temperatura T2 será de 28 graus Celsius. Diminuiu 5 graus, 33 passou para 28. A pressão de saturação vale 3,782 kPa. Esse valor aqui é tabelado. Tá? Para essa temperatura é essa pressão de saturação. A umidade relativa na condição 2 é a pressão do vapor na condição 2 sobre a pressão de saturação na condição 2, que é aquele 2,517 anterior dividido por 3,782. Então, a umidade relativa passou para 66,55%. Era de se esperar que, nessa nova condição, a umidade relativa aumentasse, certo? Por quê? Porque o ar resfriou, ficou mais próximo, a pressão do vapor vai se aproximando da pressão de saturação do vapor, por causa disso. Bom, já tem o gráfico no final, depois eu explico os detalhes. Com a nova situação, qual será a nova razão de mistura? Ó, neste processo de resfriamento, as pressões parciais do ar seco e do vapor de água permaneceram inalteradas. Então, a razão de mistura vai ser a mesma. Vai ser o mesmo 0,015845 kg de vapor por quilo de ar seco. Então, ó, foi o que eu falei. Assim, quando ocorre um resfriamento acima do ponto de orvalho, a umidade relativa aumenta, mas a razão de mistura não. Tá? Então, está aqui, ó, por isso que eu deixei aqui. Ó. Passou de 33 graus Celsius para 28 graus Celsius. Tá? Então, ó, quando passa do ponto daqui para cá, tá? Na condição 1, nós temos esse 5,034 kPa. Então, a umidade relativa é esse 2,517 dividido por 5,034, que vai dar meio. E quando passa para a condição 2, esse é o novo ponto de saturação,
2,782 kPa. A umidade relativa é o 2,517 dividido por 2,782, que dá os 66% aproximadamente. Tá? Então, quando ocorre um resfriamento, se ele fosse resfriando mais, vai chegar num ponto aqui que vai chegar na temperatura de ponto de orvalho. Como que faz para determinar a temperatura de ponto de orvalho? Né? A gente vai ver isso aí, acho que num dos exemplos. Mas, a gente tem que ir lá na tabela de vapor e verificar qual é o valor dessa, que essa pressão de vapor vai estar entre que temperaturas de saturação. Tá? Já a gente vai fazer um exemplo desse. Não sei se é nessa aula de hoje ou na próxima, tá? Mas acho que logo. Bom, ficou claro esse exercício aí? Bom, aqui ó, já é o exemplo 2.2. Determinação da temperatura do ponto de orvalho. Tá? É o próximo exemplo aí que tem na apostila também. Tá? Tá na apostila esse exemplo. Opa, vamos demais, né? Vamos voltar um pouco. Ó, seja uma quantidade de ar úmido que está inicialmente a pressão de um bar, 100 kPa, com temperatura de 50 graus Celsius e umidade relativa de 20%. Vamos considerar a condição inicial como ponto 1. Determine, letra A pressão parcial do vapor de água em kPa. B, a pressão parcial do ar seco em kPa. C, a unidade específica em kg de vapor por kg de ar seco. D, a temperatura de ponto de orvalho em graus Celsius. E E, faça o gráfico representando a condição inicial e o ponto de orvalho. Então, agora nós vamos resfriar um pouco mais. Tá? Então, ó, letra A, determina a pressão parcial do vapor de água em kPa. E aí nós temos que a umidade relativa é a pressão de vapor sobre a pressão de saturação. Então, ó, a gente vai lá na tabela de vapor saturado na temperatura de 50 graus Celsius, a pressão de saturação vale 12,35 kPa. Tá? Então, a umidade relativa é 20%, ou seja, 0,2, a pressão de saturação 12,35 e a pressão do vapor na condição 1 vai ser de 2,47 kPa. Tá? Vocês viram que é do mesmo jeito que a gente fez no anterior. B, determine a pressão parcial do ar seco em kPa. Ó, também igual, né? A pressão parcial do ar seco mais a pressão parcial do vapor, que é de 2,47, é igual a 100. Então, a pressão parcial do ar seco vale 97,53 kPa. Tá? Letra C. Determine a unidade específica em kg de vapor por kg de ar seco. A unidade específica vai ser dada em função dessas pressões parciais. Tá? A gente substitui os valores e essa unidade específica vai dar 0,015,753 kg de vapor por kg de ar seco. Bom? Também igual no caso anterior. Agora nós vamos um pouquinho para frente. Tá? D. Determine a temperatura de ponto de orvalho em graus Celsius. Bom, a pressão do vapor de água vale 2,47 kPa. Né? E o resfriamento ocorre a pressão constante e na condição do ponto de orvalho a umidade relativa vale 100%. Então, é isso que eu falei. Vai ter a tabela, a temperatura, a pressão, as propriedades, por exemplo, energia interna, entalpia, entropia, tá? Na tabela. Mas o que interessa para a gente, por enquanto, é isso aqui. Ó. Então, a gente vai na tabela, a gente vê que esse valor de 2,47 está entre 2,339 e 2,487. 2,339 equivale a 20 graus Celsius e 2,487 equivale a 21 graus Celsius. Tá bom? E aí, interpolando, a temperatura do ponto de orvalho vale 20,9 graus Celsius. Okay? Onde que isso é importante? Qual a aplicação disso? Uma delas, né? Na temperatura de saída dos gases, os motores de combustão interna. Tá? Geralmente, vocês podem reparar que quando é carro a álcool, geralmente está mais frio,
quando ocorre a combustão, ocorre a condensação do vapor de água da reação que ocorre não dentro do cilindro, tá? Mas quando vai passando pelo escapamento, tá? Ele vai resfriando, e resfria, fica abaixo do ponto de orvalho, geralmente em torno de 50, 60 graus Celsius aproximadamente, tá? Depende aí de cada caso. Então, uma das maneiras é evitar um pouco a ideia é evitar um pouco a condensação, só que nem sempre isso acontece, tá? Então, aqui está o gráfico, tá? A temperatura de 50 graus Celsius, ponto 1, umidade relativa de 20%, tá? E aqui está a condição de saturação, tá? A pressão de saturação para 50 graus Celsius, 12,35 kPa. Se dividir esse 2,47 por 12,35, vai dar o 0,2, ok? E aí é resfriado até o ponto de orvalho. Esse ponto de orvalho deixa eu só voltar um pouquinho, só um detalhe aqui. Eu esqueci de colocar o zero. Na hora que a gente interpola, a temperatura do ponto de orvalho dá 20,9 graus Celsius, tá? Aqui eu esqueci de colocar o 0, tá? Aqui é 20,9. Bom, eu vou arrumar isso aqui, acho que na apostila está assim também, esqueci de mudar. Então, a 20,9 é a temperatura do ponto de orvalho. Então, ó, nesse trecho do ponto 1 até o ponto de orvalho, a umidade relativa vai aumentando e a razão de mistura permanece constante. Abaixo do ponto de orvalho, a razão de mistura diminui e a umidade relativa mantém constante, tá? Então, ó, só tomando cuidado que eu vou mudar isso aqui, passou batido, tá? Era 20,9 e aqui está 29. Bom, acho que agora acabou.